Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Então hoje, sem mais delongas, eu vou dizendo que nós estamos ainda assim falando sobre salvação. Então hoje veio homenagear, o grupo Salvação, da Igreja do Evangelho Quadrangular, que trabalha assim com 4 grupos, Grupo Salvação, Grupo Batismo no Espírito Santo, Grupo Cura Divina e Grupo Jesus Voltará. Então, aqui é a minha homenagem ao Grupo Salvação. E vamos assim continuar falando mais alguns vídeos, já tem alguns vídeos que já foi posto, tudo falando sobre salvação, para nós estarmos crescendo na graça e no conhecimento de Deus, Está se esmiuçando, porque muitas vezes a gente fala a palavra assim sempre por cima, Abre a Bíblia, a gente lê um versículo, a gente não consegue assimilar nem o que está escrito, nem o que está sendo explicado, pelo professor da escola bíblica, ou pelo pastor, por algum diácono, diaconisa, pelo obreiro da igreja. Então a gente acaba não assimilando muito, E acaba às vezes passando anos e mais anos e a gente não consegue passar de ano. Muitas das vezes a gente até anota, mas não consegue chegar e pesquisar e estudar. Até porque o que a gente anota, a gente tem que estar ligado naquilo que está sendo explicado, não é verdade? Então, anota para depois entender e acaba a gente não entendendo nada. E muitas das vezes a gente anota textos e mais textos e não assimila que texto sem contexto é pretexto para a heresia, é pretexto para a gente não entender, é pretexto para a gente não chegar a lugar algum. Então, que nós viemos ter este sentimento, de vontade de aprender, Então, que nós viemos a estar ligado assim na palavra de Deus. Então, hoje o que é importante não é o mensageiro, mas é sempre a mensagem. E a mensagem é salvação. No vídeo de hoje, nós vamos estar fazendo assim um resumo do que Jesus de Nazaré, o que ele veio salvar, O que ele veio salvar, quem ele salvou, por quê, Então nós vamos estar assim separando, falando, sobre separando, Porque nós ouvimos a palavra que diz assim, uma vez salvo, salvo para sempre, não é verdade? Então a palavra salvação, nós temos que entender, em cada texto, o contexto, Quem foi salvo? Por que foi salvo? Por quem foi salvo? Para que foi salvo? Então nós temos que ter sempre essa pergunta para nós não assim misturar as estações e não chegar a lugar nenhum, não é verdade? Nós temos que saber o caminho, E nós que estamos no Evangelho Eterno, no Evangelho da Graça, nós temos que entender o novo e vivo caminho. Então nós temos que assimilar que uma coisa foi o que Jesus de Nazaré veio salvar, não é verdade? Nós vamos estar aqui esmiuçando, olhando a palavra, Fazendo a exegese, fazendo a hermenêutica do que já está interpretado, Interpretar o que já está interpretado. É apenas que levar a informação. Nós levamos a informação uns para os outros, nós compartilhamos informação, não é verdade? Porque a palavra nas Escrituras foi o quê? Inspirada. Foi inspirada por Deus, Foi Deus que falou, Lembra-se que lá em Hebreus 1 está falando que Deus falou através dos profetas. Então foi Deus que falou, Deus que inspirou, não é verdade? Então depois Jesus veio, João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse nós não somos nós de hoje da Aliança da Graça, mas esse nós estamos falando do ser chamado de humano. Porque nós não estávamos naquele tempo, naquele pacto, da tribo, das 12 tribos
Então, nós temos que entender a palavra. Então, no apóstolo Paulo ali, né, em Atos 22, do versículo 6 a 8, ali aquela luz que alcançou, né, aquele que era ali, que estudou com Gamaliel, né, aquele que era ali perseguidor do povo do caminho, não é verdade? Então alcançou a luz. E a luz o quê? A luz iluminou, né? Iluminou a ele e fez o quê? Revelação. Transportou ele para uma outra dimensão, para a dimensão espiritual, né? Do qual também com João não foi diferente, quando deu lá na ilha de Pátimo aquelas revelações para as 7 igrejas. Foi em espírito, que Deus é espírito, Deus não trata com carne, Deus só trata com espírito, entendeu? Nós, é essa semelhança, né? Nós somos semelhantes, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a semelhança que é o nosso espírito, nós somos corpo, alma e espírito. E o espírito, né? É a nossa semelhança com o Altíssimo. Então, nós temos que entender a palavra. Então, o Paulo foi iluminado e revelou, né, a palavra pós-cruz, né, para chegar até hoje e nós estarmos assim compartilhando o que? A informação. Nós temos que informar, entender, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós temos que conhecer, né? A palavra sempre fala em conhecimento. Lá em Oséias 4, ali no versículo 1, ali, diz que o povo de Israel não tinha conhecimento de Deus. Não é verdade? Então, Oséias 4, 6 diz que o povo sofre porque falta conhecimento, né? Então, conhecereis a verdade, né, que é a verdade que vai vos libertar. Libertar, salvar, é a mesma coisa. Então é pelo conhecimento, hoje nós que somos pós-cruz, né? É o conhecimento que salva, é o conhecimento que liberta. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Jesus de Nazaré veio salvar, né, Israel, o quê? Naquele tempo do fim do templo físico, da destruição. Está tudo relatado lá em Mateus 24, né? Ali nós vamos estar aqui mostrando ali tudo que foi anunciado, quando estava anunciando que o Filho do Homem iria ali concluir, que o Filho do Homem era uma expressão dos judeus, né? Lembre-se que lá o atalaia Ezequiel foi falar com ele, né? O Deus El falou com ele: Filho do Homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então, ali o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, veio e profetizou e que o Filho do Homem, lá na frente, né, viria concluir aquela destruição do templo. Então ele foi falando passo a passo tudo o que iria acontecer, né? Estava próximo que o reino de Deus, porque ali era o reino que era um governo humano, né? Por Jerusalém, pela casa do tesouro, para aquele reino físico, aquele poder físico ali, né? Então, Jesus de Nazaré estava trazendo o que? O reino espiritual, não é verdade? Então, ali da cruz até o ano 70 descer, né? Foi ali a transição, um período de transição da onde o Filho do Homem, né? O Filho do Homem, que é Tito, né? Veio, filho de Vespasiano, veio ali concluir a profecia de Jesus. Então, antes teve a tribulação, o povo ficou em tribulação, né? Lembra-se que tem uma passagem que eu vou para daqui a pouco, que ele fala assim: ó, vocês, ai das grávidas, né? E vocês sobem para os montes, vocês fujam. Então estava falando com aquele povo naquele tempo, né? Porque eu costumo de falar um nome de um livro que eu tenho, que eu botei assim: é o evangelho que eu alcancei. Não é o evangelho que me ensinaram, mas é o evangelho que eu alcancei, né? Porque muitas das vezes a gente sempre vimos falar de final do mundo, e às vezes é através de Mateus 24, mas nós assimilar direitinho, ver direitinho, Mateus 24 não está falando de fim do mundo, né? Ali Jesus de Nazaré veio ali, né, consumar, né, o dia da vingança, que está escrito lá em Isaías
61, versículo 2, né? Ele veio para libertar o povo, apregoar o ano aceitável do Senhor, né? E o quê? E para o quê? Executar o dia da vingança. Então, o dia da vingança é quebrar o templo físico para estabelecer o templo espiritual, não é verdade? Do qual ele derrubou, mas o homem, né, que é insistente em ser Senhor, arribou de novo o templo. Bem, então nós temos que entender a palavra. Então, o Filho do Homem que veio ali concluir aquela transição de Jesus de Nazaré para Jesus Cristo, né, o Jesus vivo, ressurreto, né, porque lá em Atos disse ali o anjo, quando estavam todos olhando ali, depois de Jesus ter ressuscitado e ali falado com mais de 500 pessoas, não é verdade? Ali se mostrando para todos, aí então ele subiu, então aquele anjo que estava ali ajudando ao povo a entender, falou assim, ó, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir é o mesmo que vai descer. Então o homem pensa que é o Jesus filho do homem, né? E não, mas quem subiu não foi carne, né? Quem subiu não foi o Jesus físico, Jesus de Nazaré, mas o Jesus já Cristo, né? Já o ressuscitado. E ele disse, né? Não vou vos deixar órfão. Então aquele que acha que nós estamos órfãos, que está esperando, né, ele vir, não crê na palavra que quando ele disse, né, onde tiver 2 ou 3 irmãos, meu nome, eu vou estar. Eu não vou estar mais em corpo físico, mas eu estou, porque agora eu sou espírito. Eu sou o ressurreto, eu sou do novo e vivo caminho. Não sou mais o Jesus de Nazaré do caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida para os judeus. Agora eu sou o novo e vivo caminho, que para toda a nação que crê. Entendeu? Então, vamos lá. Pai seja convosco. Irmãos, não vamos nos esquecer, irmãos, de dar o like. É muito importante para nós. É muito importante para nós. Não se esqueça de comentar, de interagir, para que nosso canal venha a crescer. Interagir, né? Fale alguma coisa, escreva alguma coisa nos comentários, né? Que você está entendendo, né? Que você questiona, não é verdade? Importante é interagir. Compartilha com seus grupos, com seus amigos. Compartilha o grupo para outros. Entende? Então, venha se inscrever. Se você não é inscrito, se você só está vendo o vídeo, se inscreva, não custa nada. Embaixo aí sim, está escrito em vermelho ou preto, não importa, tá? Se inscreva-se, aperta no inscreva-se. Aí vai aparecer 3 sininhos, tem um dos sininhos que tem um chapeuzinho, aperta naquele que tem um chapeuzinho e pronto, você está inscrita, entendeu? É só isso, irmão, não custa nada para você, mas é muito bom para mim, para o canal, entendeu? Para a gente estar continuando, para estar nos animando a continuar com este trabalho, não é verdade? Então, assim, Jesus disse, amai-vos uns aos outros, né? Como eu vos amei, né? Então, vamos amar. Nós temos variedades de atitudes que mostram o amor, a amizade, a união. Então, uma delas é esse. Dá o like, se inscreva, comente e compartilhe os nossos vídeos. Bem? Primeiro, irmão, vamos entender, né? Vamos entender que o Jesus, ele veio para salvar o quê? A muitos do quê? Da transgressão da lei, né? Transgressão é o quê? O que é transgressão? Pecado. Pecado é transgressão da lei. Então, vamos olhando passo a passo, né? Ele veio salvar a muitos da transgressão da lei. Por isso, em Cristo, finalizou essa parte, né? Mateus 11, versículo 13, diz que a lei e os profetas profetizaram até João,
verdade? Então, Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo, né? Porque Jesus veio salvar aqueles que viviam no pacto da condenação. Vamos somando informação? Da onde veio, né, esta lei da condenação? Foi adquirida em Adão, né? Lei da condenação, o quê? Da morte, né? Foi adquirido no primeiro Adão. Então, o segundo Adão, que é Jesus, veio trazer vida, né? Vida e vida em abundância, a vida eterna. A vida que foi perdida em Adão, né? Foi reconciliado, adquirido novamente pelo segundo Adão, Jesus. Se inscreva. Jesus, ele testa, irmão, ele testou aqueles seus seguidores, né? Para ver se eles estavam só ouvindo ou se estavam ouvindo e praticando, né? Aqui em Mateus 8, no versículo 18, diz assim, ó, vendo Jesus, muita gente ao seu redor, né? Hoje, nem muita gente ao redor de Cristo, né? Mas não tá, ouve, mas não pratica, pratica e não ouve, assim, é uma confusão. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passar para outra margem. Outra margem. O povo gosta de ficar estacionado. Mas Jesus quer que o povo avance no entendimento, irmão. Presta atenção. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu, né? Que os escribas é aquele que escreviam, né? A lei, né? Então, mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Presta atenção, irmão. Então, aquele escriba que escreviam a lei, né, estava se achegando a Jesus ali, fingindo, irmão, fingindo que ia segui-lo também, mas ele estava acostumado o quê? Com um templo de pedra, irmão. Ele estava com um templo físico. Então, ele achou que aquele profeta, Jesus, seria mais um, né, que seria líder ali no templo de pedra. Mas Jesus ali, ele falava sempre por parábola, né? Para que o povo viesse a entender, porque o povo não assimilava, não entendia, não era como hoje, né? Nós temos vários recursos, né? O povo não tinha conhecimento. Então ele disse, o filho do homem ele não tem onde reclinar a cabeça, não adianta fazer casa para mim. Tem onde reclinar a cabeça, não. 22, replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos, porque no 21 ele disse assim, ó, e outro dos discípulos disse, Senhor, eu vou com o Senhor, mas permita-me ir primeiro que sepultar o meu pai. Então, Jesus, deixa os mortos, deixa o negócio de carne para lá, eu trato é com o espírito, entendeu? Carne nasce aqui, vai voltar para a terra, terra vai voltar para o pó. O que eu estou querendo tratar é com o Espírito, porque o Espírito que eu vou vivificar para a vida eterna. Jesus trabalha a missão. Entende, irmãos? Então, no versículo 23 diz assim, então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era o quê? Varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram, lembre-se que nós falamos que Jesus estava testando os seus seguidores, né? Mas os discípulos vieram o quê? Acordá-lo, clamando, Senhor, Senhor, salva-nos, Senhor, perecemos, Senhor. Acudiu-lhe então Jesus, porque sois tímidos, homens de pequena fé. Tá vendo? Jesus estava testando, Jesus estava ali dormindo. Vê. Esses aí que eu estou falando, né, que eles precisam ter fé, estou falando que eu sou o filho de Deus, que estou com eles, né? Eu sou o quê? Eu sou o caminho, a verdade, a vida.
Ele era o evangelho, ele era a boa notícia. Jesus era o quê? A boa notícia. Quem era a boa notícia era Jesus, né? A boa notícia era Jesus. Mas que boa notícia é essa, irmã? Porque ele era aquele, o quê? Que foi anunciado, né? Lá no livro de Isaías, aquele de Isaías 9 ali, né? Aqueles que viam o Consolador, o Príncipe da Paz, o Libertador, não é verdade? Né? Então ele veio e o povo não se atentou que ele era a boa notícia, né? O Messias esperado. O Messias esperado estava ali com eles, né? E eles estavam ainda esperando um outro Messias, nos dias de hoje, né, irmão? Presta atenção, hein? Mas Jesus, né? Mas Jesus repreendeu os ventos e o mar e fez grande bonança. Versículo 27. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu não tinha a menor ideia, não estava nem entendendo, não estava entendendo que Jesus ali era as boas novas, era o Messias. Né? Não estava entendendo quem é esse, né? Então Jesus tinha, no contexto aqui, ele mandou ele passar para uma outra margem. Eles até passaram, entraram no barco, mas sem entendimento, sem confiança. Porque quando ali Jesus ficou ali adormecido, né, só olhando, né, a volta do pé deles, eles se apavoraram. Então, só o corpo físico passou para outra margem, né? Mas eles não assimilaram de verdade, no entendimento eles não passaram. E assim muitos hoje também é a mesma coisa. Fazem isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro, mas eles não passaram para a margem do entendimento do reino de Deus. E por isso que muitos ficam, né? Eu fiz maravilha no teu nome, eu fiz isso, fiz aquilo outro, mas eu não vos conheço. Porque vocês estavam fazendo a carne. Vocês estavam fazendo a carne, maravilha, curando, fazendo coisa. Entendeu? Tudo aconteceu porque eu não sou homem para que imita, nem filho do homem porque se arrependa. Então eu honro. Mas isso não quer dizer que vocês entendem o reino. Isso não quer dizer que vocês entendem o reino aí, humano, terreno, os seus propósitos, as suas obras. Mas e a vontade do meu Pai? Vocês têm feito? Que é assimilar o reino, não somente no falar, mas na prática. Presta atenção, hein? Em Mateus 10 diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes o que? Jesus? Autoridade, né? Sobre o quê? É sobre a carne? Sobre o espírito, os imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidade, né? Toda, irmãos. Deu autoridade ao seu ministério, à sua igreja, não importa, né? Ele chamou, ele uniu e deu autoridade. Mas presta bem atenção a quem Jesus de Nazaré veio salvar. Mateus 10, no versículo 5, está escrito assim. Ele reuniu, né, os seus discípulos e deu uma instrução para eles. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo a estrangeiros, aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas, de preferência, procurai o quê? As ovelhas, ovelhas, é porque ele falava em parábolas, né? Então ele falava em ovelhas perdidas da casa do quê? De Israel. Porque ele veio salvar quem? A Israel. Não é verdade? E à medida que o que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Presta atenção, irmãos. Então Jesus de Nazaré veio ali pregar para Israel, né, que estava próximo, porque no momento que Jesus de Nazaré fizesse essa transição para Jesus Cristo, né,
Então entraria o quê? O reino espiritual, que iria se concluir, não, né? Ali a palavra diz assim, que não saberia qual era o momento, que nem o Jesus sabia, foi se concluído 70 anos depois de Jesus Cristo, a conclusão, na derrubada do templo de Jerusalém, né? Que ali foi derrubado o templo físico e ali sim, agora ali o corpo espiritual, né? Então, ele falou, mas dê preferência, o que? Procurai o que? As ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai, está próximo o reino dos céus. Curai enfermos e que? Ressuscitai mortos. Então, você acha que os discípulos tinham o que? Poderiam, se não tivesse, não fosse, João 15:5 fala assim, sem mim nada podeis fazer. Se não tivesse com o Espírito, iam ressuscitar. Então, no versículo 1, nós vimos que ele deu autoridade, né? Então, deu autoridade. No versículo 8 diz assim, para curar enfermos, para ressuscitar mortos, mortos espiritualmente, irmãos. Né? Não é? Estou falando de carne, estou falando de espírito, do ministério de Jesus, né? Purificai o que? Leprosos, entendeu? Então, vai entendendo aí a palavra. Presta atenção, irmãos. Mateus 10, no versículo 24, diz assim, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Mas basta, às vezes, dar-lhe um cargo, alguma coisa, o povo adora negócio de cargo, né? Negócio de... Eu não gosto. Quem me conhece sabe que eu não gosto. Negócio de isso, liderança disso, daquilo, outro, né? Porque eu acho que nós vivemos por dons, né? Deus separou as pessoas por dons. O homem que pega os dons e intitula, bota com título. Mas Deus separou dons para aperfeiçoamentos, né? Para aperfeiçoamento dos santos, dos separados, né? De nós mesmos. Para nós mesmos nos aperfeiçoar. Enfim, isso é outra aula. Então, os discípulos não estão acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Quer dizer o quê? Nós não precisamos inventar. Nós temos que continuar o ministério, o quê? Já afirmado. Lá em 1 Coríntios 3, versículo 11, está falando o quê? Que nós temos o quê? Firmar, continuar o quê? Naqueles alicerces ali que Paulo ali pregou, que é Jesus Cristo. Verdade? Mas o povo não tem o alicerce, né? Tem ali o alicerce de Jesus Cristo, mas aí prega a palavra, diz, vou falar das boas novas, do Evangelho, né? Nem fala de Jesus de Nazaré, que ele era a boa nova, né? Da boa notícia. Mas eles, às vezes, vai lá, fala de Deuteronômio, fala em Melquisedeque, fala em Abraão, fala em Sansão, fala em Malaquias, entendeu? Como se fosse doutrina, ensino das boas novas. Não é, irmãos. Entende? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Texto sem contexto é pretexto para o quê? Para cair todo mundo no poço, entendeu? Dar o braço um ao outro, que ficam todo mundo dizendo amém, e vai cair todo mundo no poço. Todo mundo, entendeu? Presta atenção. Então, as escrituras, né? Era para testificar o Messias. João 5,39. Entendeu? Então, as escrituras é contexto, né? Do caminho e do novo e vivo caminho. Entendeu? Presta atenção, vai entendendo aí. Então, versículo 25. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Entendeu? Seguir, não inventar. Não precisa inventar, irmão. E eu o servo como seu senhor. Né? Então, se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus, o quê? Domésticos, irmão. Chamaram Jesus de Belzebu. O que não estão falando aí agora de mim? De repente não fala, mas pensa. Por que não estão falando de você quando você prega, quando você fala, quando você leva a mensagem? Entendeu? Porque as pessoas querem ser bambambam disso, bambam daquilo. E nós temos
tem que ter o quê? Bem-aventurados aqueles que são humildes de coração. Então, que Jesus, né, ele não usurpou de ser igual a Deus. Por que nós queremos honras como Deus? Entendeu? Então, 26, portanto, não os temais, né? A palavra que está falando, eu vou ler tudo para entender. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e o servo como o seu senhor. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais do que aos seus domésticos, não é verdade? Portanto, não os temais, pois nada há o que é encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser o que é conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. Aleluia. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o, né? Dos irados. Proclamar, falam. Não temas o que matam o corpo, né? E não pode o que matar a alma, né? Porque a alma já é de Deus, né? A alma, que é o fôlego, é o sentimento de vida, não é verdade? Muita gente fala assim, vou ganhar a alma para Jesus. Você não ganha a alma para Jesus, entendeu? Você anima, né? Nós animamos uns aos outros, né? Nós animamos a alma, que às vezes a alma está ali desfalecida, porque às vezes muitos exclui, despreza, né? E por sofrimentos aí variados, né? Às vezes as pessoas ficam desfalecidas, né? Sem afluir a espiritualidade, né? Da fé. Então não temos que matar, o que pode matar o corpo, irmão, pode matar o corpo físico, não é verdade? Né? Mata o corpo físico, mas não pode matar a alma, porque a alma é de Deus, foi Ele o Criador, né? Não, a alma é de Deus. Então a alma não é terreno. Então temei antes aquele que pode fazer o que perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Então só Jesus pode o que levar para o sepulcro, né? Inferno é sepulcro, é o cemitério hoje, né? Só Ele pode levar o corpo físico e a alma, que é a animação, né? Isso que se move, não é verdade? Isso que move, não o espírito não, o espírito é eterno, entendeu? Né? Mas só Deus. Então, aqui 29, não se vendem o que 2 pardais por um as, né? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temas, pois bem mais valeis do que vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar, né, diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está o quê? Nas alturas. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está o quê? Nos céus. Verdade? Lá em Oséias, me parece, 4, ali, quando a gente lê ali todo ali, está falando sobre isso, né? Está falando sobre isso. Então, Mateus 11, versículo 28 a 30, Jesus disse assim para aqueles, né, que estavam ali naquela confusão, naquele sofrimento, né, que não estava assimilando nada, disse assim, ó, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, desse tudo aí da lei, aí, da condenação, que os escribas, né, essas 613 leis aí, entendeu? Preste atenção, então vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, né? Isso aí é uma coisa que muitos não têm, né? Humildade, tem arrogância, né? Muitas das vezes, né? Não generalizando, né, irmãos? Mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração,
e achareis o que? Descanso para as vossas o quê? Vossas almas. Acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, eu vou estar lendo aqui Mateus 13, né? Vocês procuram ler, entender, né? A explicação da parábola do joio. Lê todo, eu não vou ler todo, mas vocês leem. Então, no versículo 36, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se ele e os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio, né, do campo. E ele respondeu: o que semeia a boca semente é o filho do homem, né? O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos o quê? Do reino. Nós que somos da graça, os filhos espirituais. O joio são os filhos o quê? Do maligno, né? Maligno, né? Carne. Então, o inimigo que o semeou é o quê? É a carne, o diabo. A ceifa, né? É a consumação o quê? Do século. Do século, irmão. Então, Jesus está falando daquele século que ele estava, aquela geração, aquele século, entendeu? Está falando de futuro não, de 2022 não. Está falando daquele século que ele estava ali. E os ceifeiros são o quê? Os anjos, né? Naquele tinha o ministério do anjo. Pois assim como o joio é o que? Colhido e lançado ao fogo, assim será o que? Na consumação do século. Então, ele está falando da consumação daquele século. Mateus 5, versículo 17, diz assim, ó, não penses que vim revogar a lei ou os profetas, não. Vim para revogar, vim para cumprir, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum, né, e ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Até que tudo se cumpra. Então, nós falamos ainda há pouco que o fim da lei é Cristo, né? Em Romanos 10, 4. Então, isso aqui, ó, até que tudo se cumpra, né? As pessoas, eles costumam, às vezes, assimilar esse versículo como se for falando de fim de mundo. Não. Então, diz que aqui, ó, até que o quê? Até que o céu e a terra passem, nenhum e um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, aqui está se falando do fim da lei, não é fim de mundo, o fim da lei. Então, Jesus estava ali naquele tempo, naquele período para o quê? Cumprir. Ele não foi revogar, ele foi cumprir. Cumprir o quê? A lei da, o quê? Condenação. Porque, ó, não penses que vim revogar na lei os profetas, vim para o quê? Cumprir. Vim para cumprir. Porque só Jesus poderia cumprir, irmãos. Porque só Jesus poderia dar o quê? Vida, né? E foi o que ele fez na cruz, não é verdade? Pagou o preço. Ele foi o Cordeiro Santo. Então, só ele poderia cumprir, né? Só ele poderia cumprir. João 3,16, que é a promessa de vida eterna. O que está escrito em João 3,16? Não é verdade? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem o quê? Tem o quê? Não é a vida eterna? Então a promessa é vida eterna, não é verdade? O que foi perdido no primeiro Adão, o Altíssimo deu o segundo Adão, né? O gerou como filho, e então está lá em Hebreus 1, do versículo ali 5, 6 ali, então o gerou como filho e novamente, né, o introduziu na terra para esta missão, né, esta missão maravilhosa. No versículo 21 de Mateus 5 diz assim, ó, ouviste que foi dito que aos antigos, né, aos antigos, os das escrituras, não matarás, né? E quem matar estará o quê? Sujeito a julgamento. Lembre-se que Jesus estava ali no pacto da lei, da condenação, estava cumprindo.
Ele não estava já na nova aliança, ele estava ali na velha aliança, ensinando o povo, né? Então, falando ali com o povo. Então, ouviste que foi dito aos antigos, né? Aos antigos, né? Os hebreus, aquele da onde começou a civilização humana, né? Aquele povo que começou lá em Mesopotâmia. Então, ele disse ao Senhor, eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, né, se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento, né? Então, ele estava ali na lei. Então, que nós não venhamos a entender os textos, não venhamos a ler e trazer esses textos que era do pacto da lei para o pacto da graça, né? Porque neste pacto, né, foi aquela passagem da mulher que todos estavam apedrejando, mas Jesus que já estava ali ensinando, né, já a graça, né? Então ele disse para aqueles homens, né, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, mas ninguém atirou. E o que Jesus disse para a mulher? Mulher, nem eu te condeno, porque Jesus ele veio trazer o quê? Ele veio trazer o quê? A graça. Ele veio o quê? Tirar do povo aquele fardo da lei, o quê? Da condenação. Ele veio libertar, né? Está lá em Isaías, né? Uma profecia de Isaías, né? Ele veio libertar os cativos, não é verdade? Então, ele veio libertar. Lá em Hebreus 1, versículo 1, está falando que era Deus que falava através dos profetas. Falava através de Isaías, de Ezequiel, de todos os profetas, né? Então, não são os profetas que falavam. Todas as vezes que nós lemos nos profetas, era Deus falando, não é verdade? Tanto é que lá em Jeremias, eu já falei isso e repito, né? No livro de Jeremias, ali no capítulo 1, o que o Deus falou, o Deus El falou para Jeremias? Jeremias, fale, abre a boca, porque antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, não é verdade? Então era Jeremias que estava falando com ele mesmo? Não. Então ali era Deus falando através dos profetas. Por isso que lá em Mateus 11, 13 está dizendo que o povo, os profetas só profetizou até João. Dali em diante acabou esse ministério de profetizar, porque ali chegou o profeta, em Jesus chegou o profeta. Dali em diante a profecia agora seria de Jesus, não é verdade? Está lá em Hebreus 1:1. Então Deus falou através dos profetas, depois falou através de Jesus, né? E hoje fala através do quê? Através do Espírito Santo, né? Que é eterno, não é verdade? Então está nos falando. Então, para concluir esse raciocínio, no versículo 27 diz assim, ouviste o que foi dito, não adulterarás, não é verdade? Então nós falamos, não matarás, não adulterarás. Então ele estava ali no pacto da condenação. Então ali os 10 mandamentos, que já foi separado os 10 mandamentos, que se fosse para estar junto, né, somando ali os 613 leis ali, Deus não tinha assim escrito pelos dedos os 10 mandamentos separado, né? Então ali nos 10 mandamentos, quando diz não matarás, não adulterarás, não adulterar. Então, ali na lei, no pacto da lei, não poderia fazer porque era a lei da condenação, não é verdade? Não podia matar porque era a lei da condenação. Mas Jesus estava ali explicando, trazendo no ministério dele, ali, falando que ouviste o que foi dito aos antigos, na lei da condenação, que você não podia fazer isso, fazer aquilo. Mas ele estava ali o quê? Reafirmando que para não adulterar, para não matar, né? Agora, a consciência é que tem que ser o quê? Pelo culto racional, né? Pelo culto racional. A gente hoje, depois da cruz, né? O povo que alcançou a graça, a misericórdia, a bondade infinita, né? Desse amor ágape, esse amor que excede todo entendimento, agora a gente não mata, não adultera,
não, né, não faz, não tem outros ídolos. Por quê? É porque é lei? Não, né? Porque nós alcançamos, né? Nós alcançamos a graça de Deus. Sabemos que a graça que é um favor imerecido. Então agora nós não fazemos porque nós fomos alcançados, não é verdade? Lá em João 15, versículo 16, ó, não foste vós que me escolhestes, né? Foi eu que escolhi vocês. E escolhi para que vocês vá e dê fruto, e o fruto de vocês permaneça. Então, lá em Gálatas 5, 22, está ali todo o fruto do Espírito, não é verdade? O fruto que transforma, o fruto que nós podemos estar compartilhando uns com os outros, né? Então, quando a gente hoje não mata, não adultera, porque nós temos o quê? Nós somos o quê? Nós temos o quê? O amor. Nós somos herança desse amor que foi pregado na cruz. Nós temos esta herança. Nós somos o que agora? Nós temos esse tesouro em vaso de barro. Nós temos esse Espírito Santo, né? Porque só Ele é santo, né? Toda a glória, toda a honra para Ele. E a palavra diz que Ele não divide a glória dele com ninguém. Também diz que Ele não habita em templos feitos por mãos, não é verdade? Então, Ele está no meio de nós, Ele se move em nós, entendeu? Então, vamos entendendo o raciocínio. Jesus de Nazaré, Ele salvou o povo que ouviu e praticou a palavra, o quê? Por fé, da fé. Hebreus 11, 1 vem trazendo o conceito de fé, irmão. Né? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, né? A convicção de fatos que se não veem. Então, a fé, né? A fé é a convicção que você crê, mas você não vê, irmãos. Então, foi esse conceito, essa missão de Jesus, trazer, né, esse ministério da fé. Então, aquele povo que ouviu a palavra, né? Está lá em Efésios 1,13, aquele, né? Agora nele estáis, né? Depois de ouvir, né? A palavra da vossa salvação. Depois de ouvir, então pelo ouvir. E praticou, porque muitos ouvem, mas não praticam. A palavra da fé daquilo que a gente não vê, né? Porque fé daquele povo que estava acostumado com o templo de Jerusalém, né? O templo, o físico, é uma coisa. Mas o que Jesus veio trazer foi o invisível, irmãos. O invisível. Então, é a fé que agrada a Deus. O versículo 6 de Hebreus 11 diz assim, ó, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Creia que Ele existe, mano. Você não está vendo, mas Ele existe. Ele existe, né? Creia que Ele existe e que se torna o quê? Galardoador dos que o quê? O buscam. Entendeu? Presta atenção, hein? Se inscreva, deixe seu like.